Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Graça e paz a todos quantos estão conosco nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, para juntos nós compartilharmos da palavra do Senhor. Estamos felizes pela semana que o Senhor concedeu a cada um de nós. Tenho certeza também que assim o foi aos irmãos. Agradecidos somos a Deus pelo presbítero Marcos, que já está em sua casa, o presbítero Enéas também, e outros queridos nossos que já estão em plena recuperação. E a nossa oração é que Deus continue abençoando os irmãos, as irmãs, de tal forma que aqueles que estão bem, continuem bem, e aqueles que não estão tão bem, o Senhor tenha misericórdia e os restaure para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar iniciando assim a nossa aula desta manhã. Aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, nós estamos felizes porque nesta manhã, mais uma vez, estamos na Tua casa, reunidos para estudarmos a Tua palavra. Que Tu possa estar falando ao nosso coração, nos dando discernimento, entendimento, daquilo que Tu mesmo quer que nós entendamos, aprendamos e vivamos a partir deste dia. Toma minha vida nas Tuas mãos, ó Pai, e eu faça somente aquilo que for da Tua vontade. Estou aqui tão somente como instrumento nas Tuas mãos, para fazer o que Tu queres. Usa-me para o louvor da Tua glória e fala aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada, o presbítero Edson encerrou a lição que falava sobre Abacuque. E nessa lição de hoje e na próxima nós estaremos falando sobre Obadias, um outro importante figura da palavra de Deus, mais um daqueles dos profetas, tido como profeta menor, e nós vamos estar conversando um pouco sobre este profeta. O seu livro é apenas de um capítulo, que compõe-se de 21 versículos. E nós, nesta manhã, vamos estar conversando sobre os 14 primeiros versículos desse texto. E na próxima semana, o presbítero Edson com certeza estará falando sobre os demais versículos, terminando assim este livro. Vamos fazer primeiramente a leitura do texto sagrado. E a nossa lição nesta manhã traz como título: Um convite a sermos solidários. Um convite a sermos solidários. Eu vou fazer a leitura do texto e logo em seguida eu já vou lançar a pergunta para os irmãos, para que os irmãos aí no chat possam estar dando a sua resposta, fazendo o seu comentário, fazendo assim com que a aula, mesmo que à distância, ela seja mais dinâmica. Obadias, versículos de 1 até 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Edom e o entendimento, se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levantaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú?
Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do teu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem te ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém. Esse, portanto, é o texto que nós vamos estar estudando nesta manhã. E a pergunta para os irmãos estarem nos ajudando na realização da aula é a seguinte: qual a solidariedade que Deus quer que seu povo exerça? Qual a solidariedade que Deus quer que seu povo exerça? É uma pergunta e eu gostaria de saber a resposta dos irmãos. A nossa irmã Evelyn aqui está, e à medida que os irmãos e as irmãs forem dando as suas respostas, nós vamos dar um tempinho para que ela possa estar compartilhando conosco a resposta dos irmãos. Então, fiquem à vontade, aqueles que desejarem, de participar conosco da aula nesta manhã. Queridos, Obadias, seu nome significa servo do Senhor. Obadias, servo do Senhor. Quando nós falamos em solidariedade, normalmente nos vem à mente momentos de grandes catástrofes em que os meios de comunicação, em que as pessoas falam muito, vamos ser solidários. Por exemplo, momento que há uma grande seca no Nordeste, vamos ajudar os nossos irmãos do Nordeste. Estamos agora, daqui a pouco, vem novamente a campanha do agasalho. Vamos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos com agasalhos. Ou então, há um momento em que há uma grande cheia em algum ponto do nosso país e as pessoas perdem todos os seus bens. Novamente, os meios de comunicação vêm conclamando o povo para ter um momento de solidariedade e ajudar os menos favorecidos. Isso é importante, com certeza é importante. Isso faz parte do nosso dia a dia? Sim, faz parte. Mas o que nós queremos nessa manhã estar conversando com os irmãos é sobre um outro sentido da solidariedade. Não a solidariedade que os meios de comunicação notificam, incentivam as pessoas a fazerem. Mas pensarmos em solidariedade, aquelas coisas que os meios de comunicação não notificam. Pensarmos em solidariedade num ambiente em que ninguém fica sabendo, ou quase ninguém fica sabendo. É sobre essa solidariedade que Obadias está falando e que nós vamos procurar ver as lições que esse profeta, ainda que um pequeno livro de apenas 21 versículos, e nesses 14 versículos, o que é que ele quer dizer para nós nessa manhã. Vamos primeiramente entender um pouquinho o momento de Obadias. Como eu já disse, o seu nome significava servo do Senhor. Obadias viveu aproximadamente num tempo entre 597 e 587 a.C. Obadias presenciou aquilo que nós vimos lá, quando estudamos Abacuque, a entrada de Nabucodonosor, a entrada da Babilônia e tudo aquilo que ele fez de destruição no povo de Judá. E Obadias verificou, Obadias se fez presente naquele tempo. Então, Obadias viveu aquele tempo difícil. Eram tempos difíceis. O profeta presenciou a derrubada do templo de Jerusalém.
ele esteve presente naquele momento. Então ele viveu esse período difícil. Ele viveu esse período em que tudo foi destruído. E normalmente quando há essas guerras, ao final dela, existem sempre 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos que morrem. Evidente, numa guerra sempre tem um grande grupo que morrem. Tem o grupo dos prisioneiros, aqueles que o dominante leva para si, e essa era uma prática da Babilônia, exatamente para que esses prisioneiros fossem aqueles que iriam construir as suas cidades. Então eram aqueles jovens fortes, que tinham vigor físico para poder fazer o trabalho pesado para eles. Esse então era o segundo grupo, o grupo dos prisioneiros. Temos também aqueles que ficavam, que eram quem? Os camponeses, as pessoas de idade, as pessoas que tinham doenças, as crianças. Esses não serviam para nada para eles, então eles deixavam. E tinha também um quarto grupo, que era o grupo dos fugitivos. Quando nós pensamos em fugitivos, nós pensamos quem são pessoas que têm um bom vigor físico, que puderam correr, que puderam se esconder. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre esses fugitivos. Vai ter um momento que os fugitivos vão entrar dentro do contexto de Obadias. Então eram 4 grupos: mortos, prisioneiros, velhos, doentes, camponeses, crianças e os fugitivos. Agora, no texto que nós lemos, não está falando propriamente dos babilônicos, que eles já haviam vencido, eles já haviam se retirado. Agora chega um outro povo, e esse povo era os edomitas. Esse povo era os edomitas, e aqui nós temos algumas características a respeito deste povo. Mas antes de eu falar as características do povo, eu quero ler para os irmãos entenderem quem eram os edomitas. Onde eles entraram nesse contexto? Quem eram esse povo? Lá em Gênesis 36, 6 a 8, nós lemos o seguinte. Gênesis 36, 6 a 8. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não as podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então os edomitas, eles são originários de Esaú. E quando nós voltamos lá para Gênesis, lá no começo da história do povo, nós verificamos que houve um tempo em que houve um problema sério entre os 2 irmãos, em que uma mãe gostava mais de um do que o outro, e fez de tudo para que primeiro esse irmão Jacó tivesse a primogenitura e depois recebesse a bênção. A primogenitura ele trocou por um prato de lentilhas, e a bênção ele conseguiu através de ter enganado o próprio pai. Então desde então houve todo aquele problema, houve uma separação dos 2, Jacó foi embora, muitos e muitos anos depois ele volta com suas esposas, com todos os seus bens, eles fazem as pazes, e no texto que nós lemos, eles já estavam em paz, os irmãos, mas era um tempo em que a propriedade dos 2 eram muito grandes, e então eles resolvem se separar-se para facilitar a vida de ambos. Então, em tese, nós podemos verificar que estava em paz, estava tudo tranquilo. Mas sabe aquele tipo de coisa que lá no íntimo das gerações que vêm depois, fica aquele rançozinho, aquela coisa no coração, lá atrás ele fez isso. Pois é, isso aí ficou guardado no coração das descendências de Esaú. E os edomitas aqui, nesse texto, aqui no tempo de Obadias, vejam só as características do povo dos edomitas naquele tempo. Os edomitas eram um povo que tinha um ódio antigo, vejam bem, ficou lá atrás, não foi curado totalmente, ficou uma coisinha.
Ficou algo na mente e no coração dos descendentes de Esaú a respeito de tudo aquilo que havia ocorrido com seu pai. Então, tinha um ódio antigo, uma rivalidade que remonta aos períodos do reinado de Jeorão. Edom separou-se de Judá e desde então vinha entrando em conflitos subsequentes com o povo de Deus. Os edomitas, como um povo, eles eram arrogantes, orgulhosos de sua sabedoria, da força de seus guerreiros e da sua pretensa invencibilidade, que era consequência de uma política de aliar-se ao lado mais forte e subjugar os mais fracos. Então, qual era a tática deles? Era um povo que se aliava sempre aos mais fortes. Evidentemente, sabendo que aliando-se aos mais fortes, eles seriam vencedores na hora de uma batalha. Então, esses eram os edomitas. Esses eram aquele povo que, por muito tempo, foi aliado de Judá. Por muito tempo, eles até guerrearam juntos, mas em determinado momento, houve uma cisão, e essa cisão foi tão forte que gerou algo que já, vamos dizer assim, já vinha sendo acalentado no coração deles, só foi aumentando e chegou ao ponto que lá em 2 Crônicas 21:8, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu primeiro rei. Então, chegou ao ponto de eles haver uma cisão grande, e eles tiveram, a partir de então, o seu próprio rei. Então, era deste povo que Obadias está falando. Um povo que por um tempo estava junto com o povo de Judá, mas que agora, ainda que fossem irmãos lá de trás, mas eles não queriam mais saber, não queriam mais estar próximos. E aí então, eles vêm para ajudar exatamente pós-guerra. Imaginem a situação de Jerusalém. O templo derrubado, tudo destruído, mortos para todos os lados, feridos quase que à morte. Um cenário de guerra. Esse era o cenário em que Obadias está face a face. Ele está vivenciando isso. E eis que aí chegam os edomitas. E os edomitas chegam como oportunistas. Os edomitas chegam naquele momento em que eles estavam vivendo uma situação tão difícil. Eles ali chegam. E nós queremos exatamente nesta manhã verificar 3 versículos desse texto, nos versículos 12, 13 e também o 14, onde Obadias vai falar exatamente a respeito não só da situação do povo, mas o que foi que os edomitas fizeram. Qual foi as atitudes que eles tiveram em relação ao próximo. Se foram solidários ou se não foram. Antes, porém, Evelyn, alguma resposta? Sim, a gente tem aqui a participação do professor presbítero Edson. Ele diz aqui para a gente: eu penso que a solidariedade que Deus espera de nós é o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, com base no amor aos outros como a si mesmo. Amém, é isso mesmo. E é isso exatamente que nós vamos ver nessa manhã. Mais alguém? Não. Por enquanto só o Edson. Perfeito, meu querido. Deus abençoe. Versículo de número 12. Eu vou ler novamente para ficar mais fácil a nossa compreensão. Olha só o que Obadias diz. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da destruição, no dia da ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Solidariedade na desgraça. Era um momento difícil. E qual foi a atitude dos edomitas? Eles riram. Riram da desgraça alheia. Eles vieram ali não para ajudar, não para estender a mão, mas eles vieram ali exatamente para fazer o quê? Para alegrar-se com a derrota dos seus irmãos.
Olha que situação. Alegrar-se na derrota dos seus irmãos. Com muito prazer, com muito regozijo, eles ali estavam para fazer exatamente isso. Para alegrar-se e naquela sua arrogância, naquele seu ódio, naquele seu rancor contra o seu irmão, ele estava ali com esse objetivo. Alegrar-se. Alegrar-se com a derrota. Alegrar-se em ver a situação terrível pelo qual Judá estava passando. E a pergunta para nós: quantas vitórias você teve em sua vida? Quantas delas foram ao preço da desgraça do outro? Já parou para pensar nisso? Será que em momento algum da sua vida você agiu dessa maneira? É para a gente pensar. Se às vezes nós também não incorremos nesse erro. Outra situação. Quantas vezes você olhou para quem passa por aflições e enfrenta a desgraça e ao invés de olhar com amor e cuidado, você pensou, ele merece isso? Ou ainda, antes ele do que eu? São atitudes que nos nossos dias também ocorrem. Mesmo que às vezes a gente possa, isso não pode acontecer, acontece. Infelizmente acontece. E esse ponto aqui, Obadias está chamando a nossa atenção e quer que nós aprendamos a encarar a desgraça do outro, não para afrontarmos, para rirmos, para debocharmos, mas verificarmos aquilo como uma oportunidade que Deus está nos dando de exercer amor. De nós exercermos amor quando vemos a dificuldade do outro. Isso é ser solidário. E nós não podemos nunca perder de vista que se existe alguém mais solidário que Deus, eu não conheço. Porque Deus foi tão solidário para comigo e para com você, meu amado, que Ele deu o seu único filho para que Ele morresse no meu e no seu lugar. Maior solidariedade que essa não existe. E Deus fez isso por nós e, portanto, Ele é o nosso exemplo. E nós devemos segui-lo. Muitas vezes nós pecamos por omissão. Vemos e fazemos, no caso do samaritano. A pessoa estava lá jogada, todos passaram, o doutor da lei, o levitas e outros olharam e foram embora. Omitiram-se de ajudá-lo. O samaritano foi lá e ajudou. Levou para a estalagem. Ali mesmo já curou, tentou amenizar o sofrimento daquela pessoa. Levou para a estalagem. Deixou o dinheiro para que cuidassem dele. E diz que na volta, se faltar alguma coisa, eu cubro. Isto é ser solidário, não ser omisso. Outra coisa que por vezes acontece, tirar vantagem da desgraça alheia. Sabe aquela situação que você vê o seu próximo? Ele está numa dificuldade muito grande. Aí ele chega para você e fala assim: Amauri, eu tenho aqui esse bem meu aqui, e ele vale R$10. Quanto você pode pagar por ele? Eu tenho os R$10 para pagar. Mas eu sei da dificuldade dele. Então eu falo, eu te dou 5. A dificuldade dele é enorme, que ele pega os 5. Mas vale 10. Vale 10. Não tirar vantagem da desgraça alheia. Se vale 10, dá 15. Você não tem condição de dar 15? Dá 15. Não vai te fazer falta e vai ser uma bênção na vida daquela pessoa. Então, omissão. Cuidado. E cuidado também com querer levar vantagem sobre a desgraça do outro. Olhar o nosso semelhante não como competidor, não como adversário ou como inimigo,
mas olhá-lo de uma outra forma, como aquela pessoa, ela é alvo da graça de Deus e você pode ser aquele que vai ser este elo entre Deus e ela. Ser solidário em meio à desgraça é ser cristão de fato. Estender a mão, fazer mais que o possível. O possível às vezes é fácil, então vamos fazer mais que o possível. Como eu disse, ele pediu 10, dê 15. Você vai estar fazendo mais do que o que ele te pediu. Queridos, nós precisamos jamais ser edomitas. Temos que ser diferente dos edomitas. Não rirmos da desgraça do outro, mas estendermos a mão e ajudá-lo naquilo que nós podemos e devemos fazer. Isto é ser um cristão de fato. Mas o texto continua. O texto continua e nós temos o versículo de número 13, em que ele vai falar a respeito de solidariedade. Primeiro no 12, na desgraça. E no 13, na calamidade. E novamente ele começa dizendo: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Vejam, uma das coisas mais importantes que era para o povo era o templo. O templo era tudo. E o templo estava em ruínas. O templo havia sido derrubado. Portanto, a cidade de Deus, na terra de Javé, na morada de Javé, agora estava tomada de ruínas, de cadáveres. E os poucos que sobraram viviam pelos cantos chorando, se escondendo, sem saber o que fazer. Portanto, tudo estava assolado. E esse termo que Obadias usa é correto. Realmente, eles estavam no momento de calamidade. O momento era calamitoso. Não tinha muito o que fazer. E aí a pergunta para mim e para você, meu amado, nesta manhã é a seguinte: calamidade. Qual você já viveu? Desemprego? Morte de alguém? Diagnóstico de uma doença? Violência? Você já passou por algo desesperador que o levou a concluir: meu mundo caiu? Quem já viu o seu mundo cair, sabe exatamente, era exatamente esse o quadro que Obadias estava descrevendo aqui do povo de Judá naquele momento. O sofrimento era grande, o choro, era terrível a situação. O mundo deles caíram. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. E o que foi que os edomitas fizeram na hora do choro? Eles fizeram o contrário, eles riram. Mas a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos chorar. Quantas oportunidades temos de ser solidários, não apenas nas catástrofes, de grande proporção, aquelas que ganham mídia, como já falamos no começo, mas principalmente naquelas que devastam o coração e a alma daqueles com quem convivemos. Porque é claro que quem perdeu o emprego, a mídia toda não vai ficar sabendo que ele perdeu o emprego. Se ele tem um problema de doença na família, ou se ele mesmo foi ao médico, levou os seus exames e teve uma informação terrível por parte do médico: você está com tal problema. Se ele está passando por um momento em que ele sofreu violência, e violência não é só no sentido físico, é no sentido psicológico, violência como um todo, que nós temos visto muito nos nossos dias, infelizmente. Então,
nesse momento, eles estavam vivendo isso. Eles estavam tendo esse problema. E o que é que os edomitas faziam? Riam, faziam, não ajudavam, não estavam ali com esse objetivo. Pessoas que estão perdidas no mar da angústia e calamidade, elas carecem daquele que é o único capaz de restaurar vidas, Jesus Cristo. E mais uma vez, assim como já falamos no primeiro ponto, nós devemos ser este elo entre Jesus e estas pessoas. Levar carinho, levar amor. Por vezes não é preciso você dizer nada, mas é preciso você sentar ao lado e ouvi-la. Há muita gente hoje que está precisando de um ouvido, só. Ele só precisa de alguém que o ouça. Por isso que psicólogos estão cheios. Por isso. Fala, Evelyn. A gente tem aqui algumas participações. Então vamos a elas. Irmã Ana Pastena, minha mãe. Sim. Ela diz aqui, ó, devemos ser solidários a todos que passam por qualquer tipo de sofrimento. Vivemos dias difíceis, de muita dor e angústia. Cabe a nós, povo de Deus, levar a palavra de consolo. Amém. Amém. Realmente, a palavra, isso é importante. Como eu disse, às vezes você tem só que ouvir, mas há momento também de falar. De falar. E principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, que ela é bálsamo para os corações. Temos também aqui a participação do irmão João Rocco. Ele diz que Deus quer que a gente exerça o amor que Cristo nos mostrou com o próximo. Ele também fala que estamos numa calamidade mundial nessa pandemia. Pior que uma guerra, pois estamos perdendo entes queridos no silêncio. E o que é mais triste, meu irmão Rocco, é que para um inimigo invisível. Porque quando você vê o inimigo, fica fácil de você desviar-se dele, ou de se esconder dele. Mas esse inimigo, a gente não sabe onde ele está. Deus abençoe Ana, Deus abençoe meu irmão João. Também a diaconisa Marli. Ela diz aqui que a solidariedade que Deus quer de nós, que soframos a dor do irmão e estendamos a mão ao necessitado e estejamos sempre prontos para ajudar e de socorrer e amar ao nosso próximo. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. A irmã que é uma diaconisa por excelência, fala com propriedade daquilo que está dizendo. Realmente, nós precisamos não sermos edomitas em momento algum. Edomita de lado. Fazer a vontade do Pai. Mais alguém? Sim, presbítero Luciano. Ele diz aqui, Deus deseja que sejamos solidários uns para com os outros, todos os dias. Mas somos às vezes enganados por um coração egoísta e olhamos para si. É verdade. É verdade. Uma coisa que às vezes eu observo, tem pessoas que às vezes vão fazer o bem para o próximo, e ele vai lá e tira uma selfie, que ele está entregando alguma coisa. Precisa fazer isso. Quem tem que saber o que você fez é Deus. Com certeza. A Bíblia diz o que uma mão faz, a outra não precisa saber. É assim que Deus pede para a gente ser. Simplesmente assim. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Pastor Rafa, ele também diz aqui, ó. Acredito que a solidariedade que devemos exercer é aquela em que não nos exaltamos por praticá-la, mas em secreto. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Todo ato de solidariedade deve ser um ato de amor sincero, exaltando o nome do nosso Deus, que por sua graça nos dá a possibilidade de ajudar. Exatamente o que acabamos de falar. Glória a Deus. Realmente, se Deus me dá em abundância, por que eu não vou repartir com meu irmão? Isso deve ser algo para a gente estar pensando. E quando eu falo em repartir, não é repartir só um bem material, mas repartir às vezes o seu tempo, como eu disse, para ouvir o outro, só para ouvi-lo. É uma maneira também de repartir. Mais alguém? Não, por enquanto só. Queridos, obrigado por aqueles que já estiveram conosco participando nessa manhã. Deus os abençoe. E nós vamos agora para o terceiro ponto, o terceiro versículo, que fala sobre a solidariedade na aflição. E é o versículo 14, que nos diz o seguinte: não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia.
A atitude dos edomitas com o povo de Deus foi vil. Além de se aproveitarem da fraqueza para deixar mais fraco o povo, ainda ficavam pelas encruzilhadas das estradas, entregando os fugitivos para os babilônios. Ao fazê-lo, sentenciavam à morte aqueles que haviam sobrevivido ao terror. Lembra-se que eu falei lá atrás dos 4 grupos? Mortos, prisioneiros, os idosos, as crianças, os doentes, os camponeses, e falei dos fugitivos? Pois é, os fugitivos entram aqui. Lembra-se que eu disse que os fugitivos, em tese, são pessoas que têm mais condição de correr, de se esconder, então eles eram pessoas fortes. Obviamente eles se escondiam, mas com certeza o objetivo depois da poeira baixar, como nós costumamos dizer, era voltar. Porque a terra deles era ali. Talvez para voltar para ajudar aquele grupo que ficou. E o que é que os edomitas faziam? Iam atrás, procurando onde essas pessoas estavam. E os entregavam aos babilônicos. Obviamente, o que os babilônicos faziam? Os matavam, porque eram fugitivos. Vejam até que ponto chegou. Vejam até que ponto chegou a postura dos edomitas, de entregar os seus irmãos à morte. O orgulho dos edomitas os guiou naquele momento para ter aquele tipo de atitude. É orgulho acreditarmos que somos invulneráveis e colocar nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja em Deus. Para evitar que o seu orgulho tome o lugar de Deus, mantenha-se firme na palavra e na adoração a Ele. O orgulho tem levado muitos crentes a substituir Deus por suas vontades e desejos. Qual era o desejo dos edomitas? Ver os seus irmãos abatidos por completo. Por isso eles entregavam os fugitivos. O orgulho, o desejo de ver a sua vontade realizada. E nós, muitas vezes, nos orgulhamos daquilo que somos e daquilo que temos. E mais que isso, há muitos que hoje têm uma postura, têm um comportamento de ficar determinando coisas para Deus, como se Deus fosse seu servo e não fosse seu Senhor. Quem sou eu, meu amado? Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? E aí, quando não consegue o que quer, faz que nem aquelas crianças mimadas, fica de beicinho. O próprio Jesus, numa oração difícil para com o Pai, disse: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Portanto, nós não devemos ter orgulho no que temos, no que somos, e nem muito menos estar pedindo coisas para Deus e se não recebermos, ficarmos de beicinho. Devemos também saber respeitar e entender quando Deus diz para nós não. Porque o não de Deus hoje pode ser uma bênção na minha e na sua vida, meu irmão, amanhã. Quando você verificar o que é que teria acontecido se Deus tivesse dito para você lá atrás, sim. Portanto, é preciso que nós tenhamos essa consciência. Porque muitas vezes nós desejamos muitas coisas, mas o que nós precisamos sim é ter um coração renovado. É nos colocarmos na presença de Deus e dissermos: Senhor, seja feita a tua vontade. Ele é soberano. O orgulho dos edomitas não os permitiu ser solidários com o povo, porque eles tinham aquele orgulho, aquela arrogância, aquela prepotência, e muitas vezes nós temos esse comportamento. E esse comportamento não é de servo.
é de Senhor. Quando nós queremos ser o Senhor da nossa vida, nós temos esse comportamento. E nós sabemos que a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. Porque como dissemos lá no primeiro ponto, a solidariedade de Deus para comigo e para com você, quando Ele deu o seu Filho em resgate da minha e da sua vida. Tenha cuidado para não julgar o outro, quando ele estiver passando por aflições. É um outro problema que muitas vezes ocorre com a gente. Nós estamos no alto do nosso orgulho, da nossa prepotência. Então, o que o outro fez de errado, eu vou julgá-lo. A Evelyn está passando por esse problema, porque com certeza ela fez isso, 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 isso. Quem sou eu para julgar? Devemos saber que o julgamento pertence somente a Deus. Ou então, quando alguém está passando por alguma situação, está vendo? Ele mereceu isso, porque ele fez isso, isso, isso. Também não compete a mim e nem a nós julgarmos. Isso é da exclusividade de Deus. Deus sabe quando, como e por que faz. O que compete a mim e a você é nos submetermos ao senhorinho de Deus. Só isso. Do mesmo modo, nunca fique alegre quando o julgamento vem para alguém. É o que aconteceu com os edomitas, se alegravam com a desgraça do povo de Judá. Não deve ser essa nem a minha e nem a sua atitude. Fala, minha querida. A gente tem mais algumas participações aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai dar as participações e logo na sequência a Evelyn vai usar alguns minutos também para falar de algo que é importante dentro do contexto da nossa lição, porque tão logo ela faça, aí eu já vou estar fazendo o encerramento, a conclusão da nossa lição nessa manhã. A palavra é sua, querida. A gente tem aqui a participação da irmã Zeneide. Ela fala justamente sobre isso. Ela até escreveu antes de você começar a falar sobre o julgamento. Jamais julgar a causa do sofrimento alheio. Isso compete a Deus. Fazer o bem sem plateia, com respeito e tolerância. Deveria ser o nosso propósito. Amém. Amém, isso mesmo, realmente, né? Plateia jamais. Presbítera Marlene Alexandrov, ela também diz: a indiferença está tão presente em nós que a solidariedade parece ter desaparecido. No entanto, Deus pode mudar o nosso olhar, para então sermos capazes de ajudar o outro sem julgamento. Amém. Amém. Pedir isso para Deus, né? Exatamente. Com certeza. Presbítero Marcos, ele diz assim: queridos irmãos, prestem atenção no que o irmão João Rocco disse. Justiça de Deus. Feliz a nação onde Deus é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E o presbítero Edson, ele completa: feliz o povo cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Mais alguém? Não. Ok? Por enquanto só. Antes da Evelyn falar, irmãos, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Pode ter certeza, para a gente que está aqui faz toda a diferença. Ajuda muito, porque os irmãos estão colaborando, porque aquilo que eu não falo, o irmão está dizendo e aquele que está do outro lado também está ouvindo. Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Evelyn, a palavra é sua. Mauri, a gente está falando aqui bastante sobre a solidariedade, né? De ajudar o próximo e tudo mais. E será que isso é uma questão assim, a gente se sente super bem quando a gente é solidário com o nosso próximo, né? Mas será que isso é uma questão somente espiritual? Então a gente se sente bem porque Deus manda a gente ajudar o próximo e quando a gente ajuda, a gente se sente bem? Será que é uma questão só psicológica? Ou será que pode ser comprovado cientificamente o benefício da solidariedade, né? Então, 2 neurocientistas, eles resolveram fazer isso. Então, eles resolveram fazer um estudo para ver o que acontecia com o cérebro das pessoas que eram solidárias. Então, eles pegaram alguns voluntários e deram para esses voluntários uma quantia de $128 para cada um deles. E explicaram para eles que eles poderiam usar essa quantia para ajudar alguma instituição beneficente. Ou então, se eles preferissem, eles podiam pegar o dinheiro para si próprio. E aí, esses voluntários eles foram submetidos a um exame de ressonância magnética. E durante esse exame, era projetado num telão os nomes das instituições beneficentes. Então, ia passando os nomes das instituições e o voluntário dizia se ele queria ajudar aquela instituição com uma quantia do dinheiro que ele recebeu ou se ele queria pegar o dinheiro para ele. E aí, o que eles viram? Que quando o voluntário
queria pegar o dinheiro para ele mesmo, né, colocar o dinheiro no bolso, havia no cérebro a ativação do sistema de recompensa. Ou seja, pegar o dinheiro para si próprio dava prazer. E isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Ganhar dinheiro gera prazer. Quem que não gosta, né? Exatamente. Mas uma coisa que eles não sabiam e que eles viram durante essa experiência é que aquelas pessoas que faziam a doação para a instituição, além da ativação do sistema de recompensa, né, além de ter esse prazer, eles também tinham ativação no cérebro do córtex pré-frontal. E aí você vai falar, tá, Evelyn, mas você falou um monte de palavra esquisita, córtex pré-frontal, e o que isso quer dizer, né? Então, isso quer dizer que algumas emoções e sentimentos, elas geram a liberação de determinados hormônios no nosso organismo. Tá, e na prática, então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente é solidário, a gente libera no nosso organismo um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina ela também é conhecida como hormônio do amor. Olha que fofo o apelido desse hormônio. E lindo! Exatamente. E o que ele faz além de outras coisas, né? Isso que a gente colocou aí no slide para vocês, né? Então, ameniza emoções tóxicas, melhora o humor, aumenta o senso de propósito, reduz o estresse, diminui os níveis de ansiedade, gera satisfação, ajuda no tratamento e na prevenção da depressão, diminui a pressão arterial para quem tem hipertensão, melhora a autoestima, aumenta o sentimento de felicidade, aumenta o sentimento de satisfação, faz bem para o coração, aumenta a vitalidade, aumenta a expectativa de vida, faz a gente ter vida longa, e aumenta a imunoglobulina A. O que é a imunoglobulina A? Imunoglobulina A é um anticorpo presente na mucosa, e ela protege a gente contra vírus, bactérias e micro-organismos. Ou seja, super importante em tempos de pandemia também. Com certeza. Então, o que esse estudo e outros estudos que fizeram também, o que eles comprovam? Que fazer o bem faz bem, não só espiritualmente, psicologicamente, mas também fisiologicamente. Então, foi comprovado aí, cientificamente os benefícios da solidariedade. Amém. Vejam, irmãos, que Deus é tão perfeito que Ele usa a medicina, usa todos esses meios que estão à nossa disposição para fazer com que nós entendamos que nós devemos, sim, sempre ser solidários com as pessoas. Faz bem em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Algo mais, querida? Querida, obrigado também pela participação, foi muito importante. A Evelyn mandou um zap para mim ontem à noite, falando se podia participar. Eu falei, claro, toda participação ela é muito bem-vinda. Queridos, para finalizar a nossa lição nessa manhã, nós tivemos hoje a oportunidade de, através desse pequeno trecho da Palavra de Deus, desses 14 versículos, e em especial o 12, o 13 e o 14, verificarmos que em meio à desgraça, à calamidade e à aflição, Deus nos convida a olhar para o exemplo dos edomitas e não os imitar. É um exemplo a não ser seguido. Somos convidados a ser solidários e presentes na vida daqueles que sofrem, a não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. A ser solidários e deixar de lado o orgulho e agir com amor e ternura, conduzindo os que estão imersos no sofrimento aos braços daquele que é o único capaz de satisfazer a nossa vida por completo, Deus da vida, o nosso Deus. Esta, portanto, é a lição para nós nessa manhã. E eu gostaria de concluir com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, diz o seguinte: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, povo de Tessalônica, igreja de Tessalônica, e para com todos. Então, essa deve ser a minha e a sua prática, meu amado. Nunca fazermos aquilo que os edomitas fizeram. Jamais eles devem ser exemplos para mim e para você. Não devemos jamais rir da desgraça alheia, mas estender a mão para ajudar.
ter o nosso ouvido atento às necessidades e fazermos o possível e o impossível para ajudá-lo. Jamais, no momento de dificuldade da pessoa, usar de omissões, nos evitar o contato com aquela pessoa, ou então tentar tirar vantagem. Mas nós devemos sempre fazer aquilo que Obadias está nos dizendo nessa manhã. Sermos solidários, pagarmos o mal com o bem. Sempre procurarmos fazer o bem. Jesus diz, se alguém te bater numa face, dê-lhe a outra. Então isso quer dizer tudo. Sempre que te fizerem mal, faça bem. Sempre que te fizerem bem, continue fazendo bem. O bem maior que eu e você já recebemos foi a salvação em Jesus Cristo. E portanto compete a mim e a você repartirmos aquilo que o Senhor tem dado para nós com aqueles que precisam. Não só na questão material, mas também na palavra, no carinho, na compreensão, no estar junto, mesmo que no momento que nós estamos, não é possível às vezes estar junto, mas nós podemos ligar, enviar uma mensagem. Faz toda a diferença para a pessoa, com certeza. Como quando nós recebemos, também nós gostamos. Então, fica a lição para nós nessa manhã. Semana que vem, o presbítero Edson vai estar falando sobre a redenção que nos move. A redenção que nos move. Como nós cristãos olhamos para a redenção e a salvação? Essa é uma questão séria, que muitas vezes nós não queremos parar para pensar. O dia do Senhor está prestes a vir. Como que você está olhando para essa questão? Você tem pensado nisso? Que o dia do Senhor está por vir? Como é que você está? É isso exatamente que a gente vai estudar semana que vem. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos queridos. Evelyn? Para finalizar aqui, a gente também tem a participação do irmão Riberto. Ele diz assim, acredito que o ensinamento em 1 João 3,17 é um norte para nós. E o que diz lá 1 João 3,17? Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Exatamente, né? Glória a Deus, meu amado. Obrigado. Realmente é para fechar com chave de ouro a lição dessa manhã. 1 João 3,17. Devemos sim fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Amar a todos de maneira indistinta, independente da situação que ele está. Amar, amar, amar. Isto é ser solidário. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Que todos tenham um excelente domingo e uma excelente semana na presença do nosso Deus. Eu vou convidar a Evelyn para que ore, encerrando assim a nossa aula desta manhã. Evelyn, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir mais da Tua palavra, Pai. E que, mais uma vez, eu te peço, Pai, que a gente não seja apenas ouvinte, Pai, mas que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu nessa manhã, Pai. Que a gente possa ajudar o nosso próximo com interesse de coração, ó Pai, que esse seja o nosso objetivo, ó Pai, que seja ver o nosso irmão bem, ó Pai, que a gente possa fazer aquilo com o nosso próximo que gostaríamos que fizessem com a gente, ó Pai, que o nosso intuito jamais seja aparecer, ó Pai, ou se mostrar, ó Pai, mas que o nosso intuito seja realmente ver o bem dos Teus filhos, ó Pai. Nos ajude no decorrer dessa semana, ó Pai, que a gente possa colocar em prática tudo isso, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima semana a todas. Deus os abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.